Fernando, não deixa de ser curioso o título do teu álbum, A Sério. Os outros não eram propriamente a brincar, nem o teu trabalho até hoje foi a brincar. Não, nunca foram de facto a brincar. Aliás, eu sou uma pessoa que costumo dizer isto várias vezes, o meu trabalho pode ser brincar, mas eu nunca brinco com o meu trabalho. E sempre fiz tudo com muito empenho, com muito profissionalismo, enfim, o melhor que podia, o melhor que sabia. Agora, este A Sério pretende de alguma forma assumir uma identidade e um espaço que eu ainda não tinha dado a mim próprio em nenhum dos meus outros trabalhos anteriores. Já tinha feito aquela incursão pelos duetos, que tu conheces bem, em 2007, quando foi os 25 anos de carreira, fiz aquele disco a cantar em dueto comigo próprio e não sei o quê, tinha duetos virtuais e duetos reais, mas assumir num disco e num trabalho absoluta e completamente a minha personalidade musical e a minha identidade musical, a minha própria voz. Exatamente. nunca tinha acontecido. Eu acho que no fundo é isso que vai surpreender, porque as pessoas se calhar não conhecem a tua voz, conhecem as tuas vozes e a tua capacidade extraordinária, aquilo que tu fazes, que tens vindo a fazer ao longo destas décadas com esse instrumento tão potente que é a tua voz, mas nunca ouviram a tua voz e agora ouvem-na. Pois, já há muito tempo que eu próprio sentia aqui e ali a necessidade de deixar uma impressão digital, uma marca, e procurava, como fiz, aliás, noutros trabalhos anteriores, encontrar uma maneira de ela aparecer, dela de alguma forma se revelar. Impressão vocal. A tal impressão vocal, a impressão vocal neste caso. E então, lembro, por exemplo, em 1990, eu lancei um álbum, na altura em vinil, que já tinha 2 ou 3 temas humorísticos, originais, que tinha uma balada que eu neste disco agora, o A Sério, chamava-se precisamente A Sério. Exatamente. E que eu neste disco converti num som mais eletro, com uma batida um bocadinho diferente, num arranjo completamente diferente. Mas eu sempre senti aqui e ali, de vez em quando, a necessidade de dar um pouquinho da minha personalidade, fosse através de um exercício humorístico ou de um ou outro tema musical, mas nunca assumi isso, nunca fiz questão de apresentar a minha personalidade, a minha voz, aquilo que me dava prazer e que sempre me deu prazer e que me dá muito prazer é de facto ter este espetáculo de todas as vozes, de todos os sons, que eu acho que é uma coisa única, ou pelo menos extremamente original, porque não conheço muita gente que o faça, ou pelo menos que o faça desta maneira. E então sempre foi essa a minha bandeira, pá. Sempre foi essa de facto a minha grande luta, e o meu grande objetivo era ter um espetáculo que fosse absolutamente diferente de tudo aquilo que existe. A personalidade musical do Fernando Pereira não era algo que me motivasse assim muito. O que aconteceu foi, ao longo do tempo, pronto, isto há uma evolução, as pessoas vão, os tempos vão passando, os anos vão passando, Amadureceste a ideia. vamos amadurecendo um bocadinho, vão surgindo também outras motivações, não é? E já muita gente me dizia, não só aqui em Portugal, como em vários sítios do mundo por onde passava, então como é que é a voz do Fernando? Como é que é? Porque é que o Fernando não grava coisas com a sua voz? Mas isto era uma constante, até que eu comecei a meter aquilo na cabeça e pensei, de facto... Por que não? Eu nunca... Por que não? Porque, quer dizer, se eu sou um cantor, se toda a vida fui cantor, consigo fazer com a voz todas estas brincadeiras, consigo esticá-la, moldá-la a todos estes sons. Porque é que não é de facto trazer também a minha voz, a minha identidade musical junto das pessoas? Porque é que eu não é de um dia gravar um disco a sério? A sério quer dizer sem imitação, sem caricatura, sem qualquer preocupação de fazer a imitação ou uma personagem, ou seja o que fosse. Mas não sentes que é um desafio maior? Porque até agora estavas escudado e protegido, estavas numa redoma, os outros cantavam e tu imitavas. E não sendo uma arte menor,
não deixa de ter o trabalho facilitado. Tu reproduzias... Sim, não, porque... Não, agora vamos descobrir quem tu és. Ou seja, que artista novo é este? Quem é o Fernando Pereira que agora gravou um disco? É isto que as pessoas querem saber. É muito curioso. Mas sabes que as imitações e as caricaturas, todas essas vozes que eu fazia e que faço e continuarei sempre a fazer, portanto, isso está fora de questão de deixar de as fazer, nos espetáculos ao vivo, claro. As imitações, as caricaturas funcionavam para o meu espetáculo um pouco como ilustrações num livro. Tu estás a escrever uma história, ou estás a ler uma história, e de repente aparece-te uma imagem, uma figura, uma ilustração que se relaciona com aquele capítulo ou com aquela parte da história. E as imitações e as vozes entravam no meu espetáculo um bocado assim. Portanto, elas não caíam simplesmente do céu porque me apetecia imitar o Robbie Williams. Tinham que fazer sentido, havia um contexto. O que se passa agora é que vou ter que encontrar também no meu espetáculo um contexto para introduzir o próprio Fernando Pereira. Então, digamos que eu costumo dizer isto às pessoas, há algumas que já me questionaram sobre isto, e eu disse, olha, o que vai acontecer é que eu vou continuar a ser o mesmo artista naquele espetáculo que se conhece, com todas as vozes, imitações, etc., mas agora vou passar a ter mais uma, que é a minha própria voz, que aparece e que de alguma forma cria no espetáculo algo que eu também sinto necessidade de fazer, que é outro tipo de intervenção, outros momentos, se calhar mais introspectivos, mais românticos, épicos aqui e ali também. Quer dizer, há aqui uma ponte e há aqui uma necessidade também da minha parte, sinceramente, de comunicar com as pessoas de uma forma diferente. Comunicar também através da música, pelo poema, com o meu próprio som, com a minha própria interpretação, com o meu estilo, sem estar com a preocupação de imitar na perfeição este ou aquele. O que eu sinto é que este disco, de facto, tem um estilo muito próprio, o estilo do Fernando Pereira. Ou seja, o carimbo é totalmente, 100% Fernando Pereira, não é? E o que é curioso é que é um estilo que é muito diverso das várias vozes que já povoaram os teus espetáculos. Daí tu seres mais um convidado no teu espetáculo, que me parece absolutamente surpreendente. Exatamente. Convidaste a ti mesmo, não é? Para um espetáculo. O que é curioso é que as pessoas em casa, quando ouvirem o teu disco ou quando depois assimilarem no teu espetáculo, vão perceber que há um Fernando Pereira por detrás de todos Behind the doors. É verdade. Né? Por detrás das para lá portas. do espelho, não é? Estamos numa época em que tanto se fala da Alice no País das Maravilhas. Este é o Fernando Pereira no País das Maravilhas também. É verdade. Curiosamente era o Fernando Pereira que andava timidamente a povoar a minha intimidade durante todo este tempo. Como deves imaginar e como as pessoas também devem imaginar, eu sou uma pessoa que ouço muita música. Não necessariamente as vozes que imito, não necessariamente as caricaturas que faço. Durante muitos anos houve um pouco essa confusão. O Fernando imita muito aquele artista, deve gostar muito deste género de música, ou imita muito o outro, deve gostar. Isso não é verdade. Eu gosto de todos e não gosto de nenhum. Eu uso as vozes e esta faculdade vocal nos espetáculos exatamente como ilustração de uma história, de uma brincadeira, de algo que quer comunicar com as pessoas. Mas eu ouço música na minha intimidade. Eu no carro tenho os meus CDs, em casa tenho a música que eu coloco e que ponho no prato do CD player para ouvir. Normalmente é música instrumental, ouço muita música portuguesa, ouço muita música clássica, ouço muito chill out, jazz. Quer dizer, há muita coisa que eu ouço independentemente do género. Sou, de facto, muito eclético. A minha estética, naquilo que eu, enquanto consumidor, gosto de ouvir, não se circunscreve a um ou outro género. Mas eu acho que neste disco estão reunidas as tuas inspirações. Exatamente. E era aí que eu queria chegar. Quando me propus e estabeleci que ia fazer um disco e que ia gravar um CD com as minhas interpretações, com temas originais também, com o meu som, o som do Fernando Pereira, eu estabeleci que não era só a minha voz que eu queria, de alguma forma, colocar nesse trabalho, era também a minha própria concepção de sonoridade, era o som que eu queria dar às pessoas. E criei aqui um tipo de sonoridade que eu acho que não se parece com nada do que existe atualmente. Não é fado, não é pop, não é música clássica, não é chill out, mas é um bocadinho disso tudo.
não é? E de facto eu acho que foi concebido com muita mestria pelo Jorge do Carmo, o meu diretor musical que me acompanhou neste processo, e ele é que foi o executor, no fundo, destas ideias que ele procurava transmitir em termos de sonoridade, em termos de conceito. Acho que ele captou perfeitamente aquilo que eu pretendia, com muito engenho, com muita criatividade, e temos ali um produto que é o Fernando Pereira, como tu dizes, completo, não é só a voz, mas é toda uma forma de estar e de ouvir a música, ou de sentir a música, ou aquelas músicas, neste caso. Falávamos de sonoridades e a lusofonia e a portugalidade está tão presente neste teu disco. Pois foi também uma questão que eu quis deixar bastante presente. Existem aqui pontos com Angola, com o Brasil, um compromisso com a poesia portuguesa, com boas letras, boas melodias, e há de facto um empenho muito especial da minha parte, já que este era o primeiro trabalho que eu assumia com a minha identidade musical, que ela fosse de certa forma também a tradução da minha identidade cultural. Eu sou uma pessoa muito ligado à pátria, às raízes. Não é por acaso que cantas o hino de Portugal no teu disco? Não é por acaso que canto a portuguesa, sim. Que é o hino nacional, mas aqui numa versão, enfim, com alguma liberdade poética. Pois acabei por introduzir também um excerto do poema O Infante, de Fernando Pessoa, porque achei que ficava ali fabulasticamente na Muxa, por ser o centenário da República. Estávamos a comemorar este ano, em 2010, talvez esse sentimento épico, talvez toda essa nostalgia nacionalista se revelasse um bocadinho aqui também. Republicana, não podemos esquecer. Foi uma forma também de eu, de algum modo, homenagear o meu pai, o meu avô, as pessoas da minha família que toda a vida foram republicanos, democratas, convictos, que deram sempre grande importância às suas raízes, à sua língua, à sua terra, neste caso o Alentejo, mas Portugal de uma forma indiscutível, e defender de facto aquilo que eu acho que é uma das questões essenciais da nossa existência, que é a língua, que é tão maltratada, e hoje em dia que há tantas pessoas que parece que têm vergonha do português e que, sendo portugueses, compõem, escrevem e gravam e cantam apenas exclusivamente em inglês, o que eu acho uma coisa absolutamente ridícula, para não dizer infantil. Mas pronto, achei que se tinha que ser eu, então que fosse um eu com um E muito grande. Sou eu mesmo, português, cantor, melómano, gosto de música, gosto de poesia, gosto de Portugal, gosto da minha terra, das minhas raízes, e este compromisso com o Brasil também, com Angola, com os países, o imenso universo da lusofonia teria que estar presente. E por isso é que eu fui buscar a Pérola, que canta brilhantemente este dueto. Ela é uma cantora fantástica, dos nomes mais, enfim, famosos e prestigiados de Angola neste momento. Fui buscar coisas do Chico Buarque, da Elsa Soares. De alguma forma está tudo aqui representado, este universo da lusofonia. E eu acredito que não seja fácil condensar todo esse repertório que te é tão querido num único disco. Como é que foi selecionar estes temas e não outros? Olha, eu para ser sincero, eu segui um bocado o meu coração, quer dizer, foi... a ideia geral era esta, portanto, eu sabia que era isto que eu queria fazer, era esta identidade na sua universalidade que eu queria mostrar e apresentar às pessoas, mas segui um pouco o meu coração. Eu sempre gostei muito do Fado Tropical do Chico Buarque. Foi sempre, desde os anos 70, que a primeira vez que eu vi isso, sempre foi dos temas do Chico Buarque que eu mais gostei. Sempre gostei imenso destes fados, o fado português, o Foi Deus. Portanto, é um disco que reuniu um pouco canções que eu gosto, independentemente de serem fado, independentemente de serem pop, elas todas foram vestidas com aquele sonho, com aquela sonoridade, vá lá, com aquele arranjo que eu queria traduzir e levar até às pessoas,
mas também sempre foram músicas que eu ouvi com muito carinho, com muito respeito, que sempre senti uma grande identidade. Há pouco falavas da questão de toda a tua vida, toda a tua carreira ser em cima de um palco e tiravas de ti outras personagens, outros intérpretes, outros cantores, pessoas que certamente gostas, umas mais, outras menos, mas é curioso porque quando pensamos que agora as pessoas veem em palco um Fernando Pereira diferente. Porque as pessoas, ao ouvirem o teu disco, ao perceberem as escolhas, porque é que escolheste estas músicas, porque é que escolheste estes poetas, vão perceber que por detrás do imitador há um ser humano, há um homem que pensa, há um avô babado, há um filho tudo. Orgulhoso. Exatamente, Eu filho acho que é orgulhoso, importante. pai orgulhoso, avô babado. Eu acho que havia uma parte de mim, existe uma parte de mim, ainda hoje, que é como se a minha vida pública fosse uma casa com muitas divisões, que eu convido as pessoas para a minha casa, mas só vou deixando entrar a pouco e pouco, ou seja, durante muitos anos eles estiveram apenas no hall de entrada, depois passaram para o salão de festas, agora começam a conhecer se calhar a minha biblioteca, os recantos, um dia pensavam conhecer o meu quarto, não sei, opa, ao quinto disco. digamos que não tive necessidade de dar tudo logo, não senti necessidade de dar logo tudo. Pensei, a minha vida ainda vai ser, enfim, longa, se Deus quiser, portanto vou ter tempo de a pouco e pouco ir abrindo estas salas do meu coração, estas janelinhas da minha vida, para as pessoas poderem espreitar um pouco mais naquela ou na outra situação e ver quem realmente eu sou, que são, no fundo, salas e janelas que só as pessoas mais íntimas, ou os colegas, ou a família, ou aqueles que me conhecem mais próximo, também conheciam, não é? Mas sabes que é uma coisa, o Fernando Pereira, enquanto artista, talvez por ter tantas vozes dentro de si e por mostrar bocadinhos de outras pessoas que não ele, sempre salvaguardaste muito a tua intimidade. Agora com este disco tens noção que, de facto, começas a abrir portas e janelas, começamos a espreitar um bocadinho mais da tua vida. Inevitavelmente. E da tua existência, do teu ser, da tua